Bom, pessoal, o tema da aula é funções dos alimentos, certo? Então aqui, esse título aqui já está dizendo qual é a função dos alimentos, né? Ele serve para crescer e reparar danos, né? Danos do corpo. Então aqui, dá um exemplo aqui em relação ao leite materno, né? O leite materno é o primeiro alimento dos bebês. Então ele fornece todos os nutrientes e outros elementos como água e elementos protetores contra certas doenças de que os bebês precisam para crescer. Então, do mesmo jeito, é com o alimento que a gente ingere, né? Os alimentos que a gente ingere, ele fornece. A gente ingere vários tipos de alimentos, né? Ele fornece todos os nutrientes e outros elementos, como água, e também tem elementos protetores contra certas doenças, né? E para reparar o nosso corpo, certo? Aí aqui diz assim: nos primeiros meses de vida, o bebê cresce e engorda, e a matéria-prima para isso vem dos nutrientes do alimento, o leite. Então, aqui a gente pode dizer que o alimento é a matéria-prima, certo? Matéria-prima é a substância para fabricar alguma coisa. Então, isso quer dizer que o alimento tem elementos, né? Tem nutrientes, certo? Tem elementos que fazem com que construa o nosso corpo, repare danos que possa ter no nosso corpo só através do alimento, né? Então, por isso que a gente diz que o alimento é a matéria-prima, certo? Para que a gente tenha uma boa alimentação, né? Bom, pessoal, os adultos, eles já pararam de crescer, mas têm que continuar se alimentando. Por quê? Porque que os adultos pararam de crescer e têm que continuar se alimentando? Porque todos os dias acontecem mudanças no nosso corpo, né? Todo dia tem mudanças. Então, os cabelos crescem, a pele se renova, as células do sangue morrem e outras são produzidas, as unhas crescem, certo? Os cabelos, as unhas, a pele e as células são formadas pelos nutrientes presentes nos alimentos que ingerimos, certo? Então é por isso que a gente precisa estar se alimentando, mesmo depois de adulto, porque os alimentos são essenciais para o crescimento do corpo e para a reparação de danos, né? Então, os alimentos também, ele fornece energia, certo? Ele fornece energia porque a gente precisa da energia para movimentar o corpo, para manter a temperatura corporal, para pensar, certo? Então, a gente precisa da energia para várias funções no nosso dia a dia, né? Então, os alimentos, ele é medido, né, através de calorias, né? Certo? Caloria é o quê? É a unidade de medida usada para indicar a quantidade de energia fornecida pelos alimentos, né? Então, a caloria é isso. É quando a gente mede a quantidade de energia fornecida pelos alimentos, né? Então, em geral, essa informação ela vem na forma de quilocaloria, que equivale, né, a mil calorias, certo? Então, cada tipo de alimento fornece uma quantidade diferente de calorias, né? Verduras são poucas calorias.
açúcares e gorduras já são ricos em calorias, né? Tem mais calorias, certo? Então, pessoal, as calorias dependem de uma pessoa, depende de como a pessoa vive, né? Depende da idade, das condições físicas, quais atividades que ela pratica, né? Atividades físicas. Então aqui diz aqui, um atleta precisa de mais caloria, porque logicamente ele treina muito, do que uma pessoa que trabalha a maior parte do tempo sentada, né? Então, pessoal, a aula é essa, é que a gente tem as questões para ser respondidas, certo? Aqui há quais são as principais funções dos alimentos, certo? Porque podemos dizer que os alimentos fornecem matéria-prima para o organismo. O que é a quantidade de calorias de um alimento? O que a quantidade de calorias de um alimento indica sobre ele? Aí você vai responder essas 3 questões, né? É bem simples, tá bom?